Dá merda, né? Pessoal, vamos lá, retomando então nossos estudos, a leitura do barra barra, nós paramos na página 209, leitura barra barra, página 209, sinais de força na primeira perna de uma reversão. Gente, faz tempo que eu li isso aqui, eu já nem lembro mais, mas ó, vai servir também para rompimento, tá? Então, ontem mesmo eu estava reestudando rompimento, porque. Deixa eu até ver aqui se eu acho o slide, para vocês verem o grau de comprometimento que às vezes a gente tem que ter, igual o Brooks fala. É, Ctrl L. Como é que é mesmo, gente? Can be, pode. Vamos lá. 15. Ah, deixa eu achar aqui o slide. Por isso que eu estou achando que vai servir para a mesma coisa, o rompimento, e qualquer hora a gente pega para estudar. Ó, isso aqui, aqui, achei. O rompimento muito forte, e aqui tem muito mais critérios também, né? Então, por isso que eu estou achando o barra barra vai ser menos aqui. Mas outro dia a gente pega para estudar lá, mas de qualquer forma, eu estou com isso fresco na memória, isso eu vou adicionando algumas coisas aqui a mais. Beleza? Mas vamos pegar aqui a leitura. Algumas das reversões resultam em reversões de tendência e outras simplesmente em pequenos swings de contra-tendência. Analisar cuidadosamente price action antes e depois de uma reversão ajuda o trader a avaliar quanto, se alguma de sua posição, ele deve segurar para o swing e quão grande o movimento a ser antecipado. De cara, gente, o que que significa? Vamos lá. Vamos supor que aqui fosse uma tendência de alta. A forma com que reverteu. Deixa eu ver se tinha tendência. Não, tinha lateralidade. A forma com que reverteu aqui esse topo duplo, ou no caso, um rompimento, né? Aqui eu tive um rompimento para baixo. Se fosse uma tendência de alta, a forma com que reverteu significa, já demonstra o quão longe pode ir, até onde o mercado pode ir através de projeções. E para ficar bem claro, aqui, ó, aqui nós tivemos uma reversão, ó. Olha para você ver o quanto o mercado reverteu, os sinais que nós vamos estudar daqui a pouco, nós vamos ler ali. E realmente, ó, reverteu o mercado depois disso, ó. Inclusive, quem estudou ontem comigo, tá o vídeo já postado lá no YouTube, sobre rompimento e no ciclo de mercado. Rompimento é o primeiro ciclo, né, que a gente vai observar. Nesse caso aqui, ó, um rompimento muito forte, e ele, por mais que foi minoritário no primeiro momento, nos 5 minutos, mas foi majoritário num tempo gráfico maior, e ó, ele reverteu o mercado. Estava numa tendência de alta, virou uma tendência de baixa, lógico que com outros requisitos, né? Fez ombro, cabeça, ombro, reversão majoritária de tendência, em forma de ombro, cabeça, ombro, máximas cada vez mais baixa e assim por diante. Vários outros sinais. Mas, ó, esse rompimento forte interferiu de alguma forma. Esse rompimento forte foi demonstrando pressão vendedora até chegar nesse dia aqui, ó, que caiu fortemente. Isso vocês observarem, os índices em geral caíram, né, sexta-feira. Então, a reversão nos ajuda, porque nesse contexto aqui, ó, se estávamos numa lateralidade, aqui eu teria um rompimento, mas a forma com que esse rompimento acontece já interfere, ele vai interferir, ele vai te dar dicas quando você vai fazer suas primeiras projeções, beleza? Então, vamos analisar cuidadosamente, justamente para, primeiro, pegar a reversão, né? Estamos falando de reversão, a primeira perna de reversão. Tentar pegar o mercado o mais cedo possível, que é o melhor dos mundos. Conseguir pegar, por isso que a gente trabalha muito com reversão majoritária de tendência, você tem probabilidade de apenas 40%, mas quando você pega uma e consegue levar ela o máximo que pode, igual está aqui, né? O trader vai avaliar se ele deve segurar para swing ou não, né, o primeiro movimento a ser antecipado. Então, ó, quando há uma tendência forte, os traders não devem fazer operações de contra-tendência até que haja um rompimento da linha de tendência. Beleza, estudamos isso semana passada, ou pelo menos uma reversão climática de uma ultrapassagem de linha de canal de tendência. Já estudamos isso semana passada. Quem tiver dúvida, é só revisitar a aula. Vou falar rapidamente, porque como já falamos disso, eu preciso de uma tendência de alta
a quebra da linha de tendência, certo? Antes de pensar em operação de reversão ou de contratendência, ou um exagero na linha de canal. Essa linha que vai por cima numa tendência de alta, a que vai por baixo é a linha de tendência, que vai por cima é a linha de canal ou linha de retorno. Então, quando há o exagero também pode haver uma reversão, pode ser indício de uma reversão, que é o que está escrito aqui. Em um mercado de lateralidade, no entanto, os traders podem operar reversões em ambas as direções. Se tiver no mercado de lateralidade, aí nós vamos só tomar cuidado se está alto ou se está baixo. Beleza? Aí já é trade de valor. Existe o trade de momentum, trade de valor. Quando eu estou numa lateralidade, o mais alto possível eu vou vender, o mais baixo possível eu vou tentar comprar, às vezes no meio do caminho, se tiver justificativas. E trade de momentum, é um dia igual ontem, nos índices, né? O mercado só caía, 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 o momentum estava muito forte, então você não precisa olhar muito, não tem critério nenhum, é emocional, é só vender. Lógico que eu vou tentar vender observando qual ciclo que eu estou, nós estudamos ontem. Primeiro vem o impulso, né, ou o modo, o rompimento, depois vem geralmente um canal, aí no canal é lógico, eu vou tentar vender acima de barra, vou tentar vender um pouquinho melhor, mas num canal dá para vender também, se for um canal muito estreito como esse, dá para vender em qualquer lugar. Mas uma correçãozinha acima de barras ruins para comprar, é ótimo para vender. Eu tenho frisado muito isso ultimamente. O que é ruim para comprar é bom para vender. Então você pega um preço melhor ainda e pega um risco menor. E se por um acaso o mercado reverter de alguma forma para cima de novo, pelo menos você está com um preço melhor e o loss será menor se for o caso, né? Isso vai só acontecer se tiver um relatório ou se for uma barra surpresa majoritária, né? Como diz o nome, já é surpresa, né? Ela aconteceu sem que o mercado esperasse. Existem muitas características de reversões fortes, e quanto mais presente, mais provável é que a operação contra a tendência seja lucrativa e mais agressivo o trader deve ser em sua decisão sobre quanto de sua posição ele deve segurar para swing. Tá? Então, se ele já fizer um exemplo, ele entrou para uma reversão majoritária de tendência. Quanto mais forte for o sinal, ó, estou numa tendência de alta. Igual eu disse, aí eu tenho um forte rompimento aqui. É diferente de eu estar numa tendência de alta e eu ter um fraco rompimento aqui, ó. Se for esse forte, opa, quando me der agora o sinal de reversão majoritária de tendência, ou a primeira perna mesmo, conseguir pegar por algum outro motivo, às vezes até um topo duplo, né? Aconteceu só um topo duplo, mas anteriormente a força que me mostrou aqui é diferente desse topo duplo, ó. Isso aqui futuramente, com a sala eu vou tratar disso essa semana, mas no YouTube, talvez aos sábados, depois dá tempo da gente tratar isso. Gente, topo majoritário e topo minoritário, ó, tem diferença. Qual que vocês acham que tem mais chance de reverter o mercado? Com certeza, né? Vocês nem, eu não vou nem esperar a resposta. Esse aqui, ó. Esse topo que teve uma perna maior na queda, que às vezes rompeu uma mínima majoritária anterior aqui, ou até minoritária, mas rompeu com muita força, é diferente disso aqui, ó. Então eu tenho um topo minoritário aqui, ou seja, um topo com mais capacidade, com mais proporção, com mais probabilidade de falhar e continuar sendo uma tendência de alta. Aí eu tenho um topo duplo que falhou, uma linha de pescoço, projeto isso para cima. É mais fácil falhar, e esse caso aqui é mais fácil ser mais bem sucedido, esse topo duplo, tá? É, Então eu vou prestar atenção nesses detalhes. Quanto mais forte o rompimento da linha de tendência anterior em uma tendência, mais provável que a reversão ganhe mais pontos, ó, dure mais e tenha duas ou mais pernas. E os rompimentos de linha de tendência mais fortes têm forte momento, vão além da média móvel, geralmente além dos pontos de swing na tendência anterior. é. Foi? Ó, com relação ao rompimento da linha de tendência, você acha que, por exemplo, uma ou duas ou três barras, uma perninha ou duas, três pernas faz diferença para a gente ler essa reversão majoritária? O Brooks fala que é de cinco, tem que ser cinco, assim, porque é muito variável, né? Sim, Tem muitas variantes, mas assim,
de um texto que eu lembro dele falando claramente, cinco boas barras aqui nesse, né, nesse rompimento, então cinco boas barras fortes, ou 10 pode ser meio que lateral. Isso já enfraqueceu essa tendência de alta, pode haver a reversão majoritária. Então, 5, às vezes 10, isso no gráfico, né? A gente está observando de 5 minutos, lógico que tem os gráficos maiores, será a contagem da mesma forma, na proporção do gráfico maior. Mas vamos lá, a gente trabalha mais com 5 minutos. 5 boas barras de queda ou 10, porque tem um número muito forte nisso aí. Um exemplo, barra de desistência ou contexto de desistência. Ontem mesmo eu estava estudando o modo rompimento, reestudando esse assunto. O Brooks falou, por exemplo, né? Isso aí eu lembro que eu até dei aula sobre isso faz uns 20, não, faz uns 3, uns 2 meses na sala, que era mais ou menos isso, ó. Os traders estão numa tendência de alta. Beleza. Comprador, quando vê a lateralidade, muitos vão realizar parciais, né, vão sair de total ou parcial, pelo menos, e vão esperar umas 5 barras. Então, psicologicamente, é mais ou menos 5, 6 barras para ver o comportamento dos vendedores. Vendedores vão entrar? Não, não entraram, não forçaram o mercado para a reversão. Então, compradores podem retomar a tendência e essa lateralidade virar somente uma correção rasa. Não é à toa que, né, às vezes é só uma correção rasa para ser uma bandeira aqui e continuar subindo. Agora, vendedor apareceu, beleza, aí o comprador vai tomar mais cuidado, vai ver o que ele vai fazer. Então, tem esse fator psicológico de 5 barras, 5 a 10, duas pernas, né, 3 pernas, 3 puxadas, aí que entra as bandeiras. Então, por exemplo, eu tenho uma tendência de alta, um rompimento, quando vê, ó, começa a fazer mínimas mais baixa, mas fez uma bandeira, né? A maioria das vezes era para retomar para cima. Beleza. Mas e aí quando começa a fazer aquele tal do endless pullback, né? E quando de repente eu tenho uma barra de rompimento, outra barra de rompimento aqui, a bandeira que falhou de ir para cima, de retomar a alta, ela falha, ó, no mínimo, não, no mínimo não, é ou uma projeção dela para baixo, ou mais duas boas pernas para baixo, pode acontecer. Isso é muito comum, muito frequente. Se você parar nos gráficos para procurar, vai achar muito exemplo disso. Bom, retomando aqui. Aqui estão muitas características de forte reversão. Olha lá, barra de reversão forte. Então pode ser uma só. Ainda mais, ó, quem estudou ontem, nós estudamos sobre reversão, desculpa, barra surpresa majoritária. Então, ou seja, aquela barra que tem de 2 a 3 vezes ou mais do que o tamanho das barras normais que tem acontecido nos últimos, entre as últimas barras ou no último período, sei lá, de 100 últimas barras, principalmente nas últimas 20, tá? Então, uma forte barra de reversão que hoje nós chamaríamos, né, de barra surpresa majoritária. Um segundo sinal de entrada. O que é um segundo sinal de entrada? Que é muito interessante. Quando você tem um topo duplo, um exemplo, às vezes faz esse movimento, ó, aqui eu tenho ó, um topo duplo e eu tenho uma correção profunda. O topo duplo por si só já é a primeira entrada. E quando eu tenho uma correção profunda, ele chamava de correção profunda hoje antigamente, né? Hoje ele só chama de correção de topo duplo. É a segunda entrada. Então, seria a segunda entrada. Quando eu tenho uma cunha, né? Vamos lá, tem uma bandeira de alta. Como eu estou falando de reversão? Entendeu? Oi. Geralmente essa entrada, ela não precisa de barra de sinal boa, né? Ela vai Não, direto. não. Quando é segundo barra de sinal, pode entrar na feia mesmo, que aliás, tudo pode dar errado, claro. Mas aí na segunda entrada pode ser feia. Não precisa ser tão bonita, não. Eu falo isso com ênfase, que agora eu demoro para achar, mas já mostrei várias vezes o exemplo, até no YouTube aqui. Um exemplo, Não, quando era a primeira entrada, a barra era até mais bonita do que a segunda, e na segunda ele falou, não, só cabota e entra Então, quando é segunda barra, quando é segundo sinal de entrada, é muito legal. Não precisa olhar tanta barra, dependendo do contexto, né? Claro, gente, às vezes também se for um contexto muito fora da realidade, eu falo assim, de forma genérica ou generalizada, de repente a pessoa amanhã faz já uma operação e toma um loss. Tudo depende, tá? Do ciclo, depende de outras coisas. Mas, regra geral, a segunda entrada não precisa ter barra de sinal tão forte ou adequada, não. Eu falo isso que pega, por exemplo, ó, estou numa tendência de alta.
Aí tá lá, a média móvel, toda a pimposa aqui por baixo, conduzindo o preço. Aí encosta a primeira vez nela. Essa é uma primeira entrada, é um setup de 20 barras de gap, né? Na média móvel. Aí o mercado sobe um pouquinho e tal, vem aqui, encosta de novo e dá uma barra doji. Horrível, feia, às vezes com o corpo até de baixa nessa alta. Mas né, o contexto me chama a comprar, então aí pode ser uma barra ruim, que né, provavelmente vai continuar subindo. Barra de armadilha, armadilhando traders fora, formando uma pequena mínima mais alta em uma nova alta, ou uma máxima mais baixa em uma nova baixa. Então, ó, por exemplo, eu tenho um topo duplo, aí eu tenho uma barra de armadilha aqui, ó. Tem gente que comprou, vamos falar que tem um platô aqui, ó, um topo duplo perfeito. Rompeu um tique acima, tem comprador armadilhado dentro, porque ele comprou o rompimento acreditando que esse topo duplo iria falhar. E tem vendedor armadilhado para fora, porque como rompeu um tique acima, o cara não compra. Ó, é uma compra, mesmo que rompa um tique, um ponto acima, seja uma falha de rompimento aqui, se forma uma barra de baixo, para quem está operando por ordem stop, ele pode vender. Lembrando-se disso, comprador está armadilhado dentro, porque tem alguns que compram o pivô, né? Tem muitos que compram o pivô. O trader de price action, a gente tenta comprar aqui, né? No início da armação do pivô. Tem gente que vai comprar o rompimento aqui, ó, do pivô. Análise técnica clássica, muitos compram aqui. Outros vão comprar o rompimento e a correção para ver se sobe, aumenta a probabilidade. Mas a gente já tenta comprar aqui e aqui nós estamos tentando realizar. Quem leu barra barra comigo daqui faz uns 2 meses, nós lemos sobre isso. O trader inteligente de price action vai tentar comprar aqui e já realizar aqui, enquanto o tolo vai entrar comprando aqui, né? Sem analisar outras situações. E a análise técnica clássica vai entrar, então, muitos, né? São ensinados por aí. Às vezes ensinado até de forma, né, errada a entrar aqui. Eu lembro disso porque um cara fez propaganda disso, no início eu tentava operar isso aí. Então, essa armadilha se dá justamente por essa questão, formando essa máxima levemente mais alta, ou no caso da mínima, é a mesma coisa. Vamos supor que eu tenho um fundo duplo aqui, ou não precisa nem ser um fundo duplo. O fundo duplo foi formado por essa barra que vem um tique só abaixo da anterior, um ponto só. Pode já ter reversão aqui. Ficou vendedor armadilhado porque vendeu o rompimento desse pivô que foi armado aqui. E tem trader, o comprador que vai ficar armadilhado fora, porque rompeu o tique. Aí depois ambos vão ter que perseguir o mercado. Tanto o vendedor que vendeu aqui e ficou armadilhado dentro, quanto o comprador que queria ter comprado aqui, mas não sentiu confiança, não acreditou porque houve um rompimento por um tique, como está aqui, ó, armadilhado fora. Aí ele vai ter que perseguir o mercado, ambos, né? O comprador vai entrar no meio do caminho e o vendedor decepcionado vai ter que estopar ao longo do caminho. Ô, Leandro, Psicologicamente é por isso que funciona. nesse exemplo que você deu aí da venda, que é a armadilha e o vendedor, a melhor entrada para o comprador seria onde, teoricamente, estaria o topo do stop do vendedor, seria no stop do vendedor, porque ele vai ter que stopar, ele vai ter que comprar. Então, seria no topinho anterior, seria uma entrada boa para quem está querendo comprar? Ah, cara, dependendo, se você conseguiu identificar o ciclo, não tem hora boa, não. Você pode entrar em qualquer uma. No exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui que, ó, nós lemos aqui só como um topo duplo, que, ó, já tem um exemplo de cara aqui. Inclusive, nós entramos nessa venda aqui, ó. Ou seja, eu não fico armadilhado fora dessa situação aqui, não, né? Vendemos, eu falei para vender na sala 16. Mas vamos supor que não vendeu, igual você disse aí, qual que é a hora boa? Se você não vendeu 16, pode ser 17, 18, não é porque o gráfico está pronto, não, mas ó, estamos nos sinais que nós vamos estudar já já. Gap entre barras, barras fechando careca, urgência, aqui, ó, a barra do início ao fim foi vendida. Então, você pode vender essa terceira barra aqui, fechamento. Você vende o fechamento dela aqui, ó. A sua probabilidade é muito grande de continuar caindo. E foi o que aconteceu. Isso aqui Cara, se você conseguir identificar isso aqui, a probabilidade está a seu favor. Então, você pode vender essa barra ou
muitos vão esperar, igual eu antigamente, ó, antes de estudar sobre modo VOF, venda fechamentos, que é o tipo de tendência mais forte que tem, esse modo de rompimento, eu esperava corrigir, aí entrava, vendia. Então, não tem hora certa, não. Quando você está nesse tipo de movimento, principalmente o primeiro, principalmente o movimento, o primeiro, né? Você não pode fazer isso aqui quando é tarde na tendência. Mas quando é o primeiro, quando é o segundo, você pode entrar de qualquer jeito se tiver esse movimento aqui forte, né? Responde a pergunta, é isso? Agora, um monte de coisa Sim, pode sim. É que eu acontecer. pensei o seguinte, que o comprador nesse caso aí, ele está com stop aí ou embaixo da 12 ou embaixo da 4, né? Teoricamente, né? O stopzinho dele estaria aí embaixo, né? Então talvez Não aí seria seria o ponto da inteligente, venda, não. né? Não seria, eu acho inteligente, não, porque não houve novo rompimento ou renovação de máxima aqui, então o stop dele estaria aqui, ó. Tanto que, ó, tentaram fazer um fundo duplo aqui. Pronto, é isso Aí, que eu estava falando. Então, no caso, seria a melhor entrada, seria aqui, mas aí já perdeu uma pernada boa aí, já deixou um dinheirão para trás aí, né? não, mas não tem problema, pega no meio do caminho ontem, né? Você assistiu a aula de ontem, não, né? Ainda não, estou Vai engateado para assistir lá, aqui depois da sua aula. assiste de ontem que você vai ter a resposta daqui. Cara, é o melhor ciclo. Depois que você tem isso aqui, ó, Top. é uma projeção disso aqui para baixo, ó. Depois Então, dessas 3 barras aí, é a melhor entrada, né? é, é top Só essa que fica entrada. ruim porque o seu stop fica lá em cima. Por isso que muitos não entram e vê todo esse preço caindo aí, ó. Perfeito a colocação. O problema é que quanto mais você demora para tomar a decisão, A mais longe vai probabilidade é dar o muito stop. maior depois dessas 3 barras. E muitos não entram. Psicologicamente é pesado para em qualquer ativo, porque eu lembro que nós entramos aqui, eu até brinquei que eu tinha quebrado meu recorde, não, mas eu já devo ter feito mais no mini índice, mas assim, Tem, fazia tempo que eu não operava. Peguei 800 pontos, rapaz, nessa queda e assim, o mercado continua ainda caindo. tem Olê. E além É, dos gap e as barras fechando as suas mínimas, elas começaram a expandir o tamanho delas, né? Você vê que o preço está acelerando. tá acelerando. O Brooks fala Então, sobre isso. O o preço nesse rompeu e acelerou. é top, é isso mesmo, ô, Jonathan. E é o seguinte, ô, Rogério. Cara, qualquer lugar no caminho, você entra, a probabilidade está a teu favor, e tem o seguinte: é perfil de alguns traders. O Brooks explica isso. Tem gente que quer probabilidade maior. Eles vão entrar mais tarde, né? Tem gente que quer ver essa perna aqui, ver continuidade, não é defeito, é característica de Tem alguns. o Olê. E tem uma Oi. coisa engraçada. Por mais que o preço, vamos supor que você venda ali, depois dessas 3 barras, e o preço começa a voltar contra você, no mínimo ele vai fazer um reteste do seu ponto de entrada lá e não vai ter continuidade para cima. No mínimo vai formar uma lateralidade. Então Sim, você entra com a mão pequena e você espera no momento certo ali, no ponto legal e acaba escalando. E você consegue ou sair no seu ponto de equilíbrio ou no 0 a 0 e ter o lucro da primeira operação ainda. A segunda, na sim. verdade. Sim, ontem nós falamos sobre isso. O cara que comprou aqui, ó, esse fechamento, o Brooks fala que nesse reteste, dentro de 10, 20 barras, o preço vai voltar, às vezes até 30 demora, ele até fala isso nessas palavras. Eu lembro disso que nós estudamos isso faz uns 20 dias. Dentro de 20 barras, geralmente, o preço volta para testar. Se não voltar, ele vai te dar algum sinal de que, opa, peraí, tá acelerando demais aqui. Vamos supor que você comprou aqui, ó. Essa foi a pior barra do dia, vamos falar, teoricamente, para se comprar, né? Tava alto, uma perna forte, tarde na tendência, já tinha um triângulo expandindo, então já estava no ciclo de lateralidade. Um pouco, se eu comprasse aqui, eu estaria contando com a sorte, depois que o mercado desceu. Mas assim, ele tinha que descer muito forte, ia fazer uma lateralidade, te daria a chance, às vezes, de você comprar aqui, sair no meio do caminho, sabe? Aí tinha que fazer uma leitura barra barra ali, mas mesmo essa aqui, ó, que é a pior entrada, de alguma forma você vai conseguir se safar 90% das vezes, tá? 90% das vezes você vai conseguir se safar. Bora lá. O que mais? Começou com uma reversão de uma ultrapassagem de uma linha de canal de tendência da tendência antiga. Gente, isso aqui é uma das exceções em termos de reversão majoritária de tendência. Quando a gente tem exagero, aqui, ó, por exemplo, o mercado foi exagerado para cima, já dá, né, pode você já entrar muitas vezes em reversão climática, arriscar uma venda em determinados contextos, tá?
Eu preciso de alguns melhores aqui, mais claros, mas sobre reversão, aqui, ó. Pega essa alta que já não estava tão forte mais, ó. Quando eu tive esse preço exagerado, ó, linha de canal, rompeu uma vez, rompeu a segunda vez, gente, isso aqui é um ótimo setup também. E olha, eu não tive reversão majoritária de tendência, se eu fosse considerar isso aqui só. Olha lá, ó, e já rompeu direto e foi embora. Eu não tive o rompimento, o rito mais comum, né? Rompimento, teste do topo, teste da máxima, com máxima mais baixa no mesmo nível ou mais alta, o mercado simplesmente já arregaçou, desceu para, né, desceu. Só que eu falei desceu para baixo. Mas esse contexto aqui é muito bom. Eu lembro que alguém fez uma crítica minha ontem numa entrada que eu fiz no dólar, fez uma crítica no grupo aberto, que eu dei sorte de surgir a barra 9 na minha compra. Cara, eu não sei se é sorte ou cada vez que eu estudo mais, a sorte me acompanha, mas eu comprei a barra 6, né? Ah, você deu sorte que apareceu a 8. Não concordo com isso não, porque dentro do contexto que eu comprei, tinha aqui, ó, uma linha de tendência, uma linha de canal, desculpa, ó, primeira puxada, segunda, tracei a linha de canal, ainda mais eu tinha também o triângulo expandindo aqui, ó. Beleza, barra de sinal não foi tão boa, a 5 ou a 6. A sorte que eu tive é que apareceu a 8, aí levou o mercado para cima. Mas quando eu comprei a 5 e a 6, ó, eu já comprei uma H2 no fundo, já tinha um platô aqui, e o ciclo anterior era de alta, o mercado estava em tendência de alta. O ciclo que ele estava, lembra que nós estudamos isso ontem? Para quem não assistiu, rompimento é a primeira fase, o primeiro ciclo de um mercado. O canal é um segundo ciclo, né? Entre os ciclos de mercado, o mais comum, e depois vem a lateralidade que encerra o ciclo, que vai ser, você vai esperar, quando vai começar um novo ciclo, com um rompimento. Mas enquanto o rompimento não acontecia, no caso dessa compra que eu fiz, eu estava abaixo na lateralidade dentro do ciclo, né, dentro do que estava acontecendo no momento, eu estava baixo. Então, meu stop, onde que era o stop técnico? Nesta operação aqui, o stop técnico, eu acho que era aqui, ó. Que aqui eu tive um bom rompimento. Aqui era uma mínima minoritária, ó, porque depois dela eu não tive bom rompimento, mas beleza, poderia até usar aqui. Projeta 1 para 1 aí, Leandro, só para a gente ver se pagou. Normalmente paga, né? O quê? 1 para 1 dessa entrada com esse stop que você colocou. Ah, Será que vai bom. dar? Agora, aí, por exemplo, o cara que, né, aí quer argumentar o seguinte: ah, mas o risco retorno não tinha espaço para 2 para 1. Cara, se eu for esperar esses detalhes também, você fica de fora. Olha lá, ó, pagou. 1 para 1, pelo menos. Ó. Minha equação fechou, sim. A probabilidade era Então, de mas 100, a média era de 60. Então, mas espera aí, se eu parar para pensar que eu tenho 60% de chance de dar certo, não é 2 para 1, é 1 para 1. É 1 para 1, sim. Ainda mais, ó, eu estava baixo na lateralidade Isso e tinha a falha de espaço, rompimento né? da mínima do fechamento, não é fechamento, da última pernada aí, falhou, não está indo para baixo. Tem triângulo expandido, tem um monte de coisa aí para alegar essa sua compra. Não acho que ela tá errada, não. Não, não, então, jamais. Ainda mais dinheiro no bolso, meu. Vou reclamar. E onde que, ó, ainda quem me acompanhou, o pessoal aí, é minha testemunha. Compra aqui, ó, mesmo alto, compramos de novo. E depois veio a 19. O que que é para fazer no 19? Alguém tem dúvida? O que que é para fazer? Venda na veia, na veia. E depois alguém até falou, né? Ah, não entrei, onde que eu posso entrar? Eu falei, aqui, eu acho que dá para arriscar a venda. Olha lá, ó, deu mais uma pancada para baixo. Porque, gente, tem uma coisa interessantíssima que muita gente não se atenta, e assim, é só meu grande mestre que me ensinou isso. Uma segunda perna numa lateralidade costuma ser violenta, costuma ser mais forte. A segunda perna na lateralidade. Então, ou seja, eu tenho a primeira perna aqui, olha a segunda perna, que pancada para baixo. Ou seja, não tinha tanta amplitude, tantos pontos, mas, cara, 5 pontos no dólar você faz miséria, meu. Com 10 contratinhos é 500 pau, 500 pila no bolso. 5 pontinhos até aqui, daqui até aqui mais 5, daqui até aqui deu 10. 10 Já contratinhos, resolve seu 10 dia já. pontinhos.
mirreco, né? Não é para pagar a croação, não, correndo risco, assume 500 aqui de probabilidade e para ganhar 1.000, aí ó, fechou 2-1. A mesma coisa aqui, ó, deu 12 pontos até aqui em cima na máxima, mas não precisa pegar os 12, 10 pontinhos aqui com 10 contratinhos, pô, meu, você faz 2 pontos brincando nesse dia, isso eu tô falando só no mini dólar. Pega o mini índice que andou, né, 800 pontos direto, aí, não, só, sim, sem correção. Aí depois começou a ter barras sobrepostas, o bicho ainda continuou caindo fortemente. Ô, Então, gente, Leandro, oi, você podia voltar lá naquela parte do rompimento forte que você mostrou? qual que foi Para trás lá, você estava mostrando um o mini rompimento índice? forte depois da reversão climática que teve. Aqui, né? Aqui, Tenta fazer uma observação. aqui. Ó, Tá, tamanho que é. suponhamos que. Dá só um pouquinho de zoom, por favor. A última barra de alta ali, ó, foi a 8, né? Aqui, 8. Isso. Suponhamos que quem comprou a 8, a próxima compra dele foi nessa última barra ali, a última barra grande que teve, lá embaixo, lá. Foi quando o preço começou a reverter. Você consegue colocar uma FIBO, por favor? Ah, 32. 8 e 32. Quem comprou a 8? Não, na 8. Quem fez o compramento do fechamento da 8. E quem comprou acima da 32. Aqui, Isso. 50%. Não, coloca a FIBO em cima do rompimento da 32. Isso, parte de baixo, por favor. Embaixo ou em Tá lá. cima? É isso certinho. A 94. Saiu no ponto de equilíbrio. É o que nós tínhamos mencionado agora de pouco. Sim, Concorda que essa reversão foi uma reversão muito climática e não deu tempo para a pessoa ou estopar ou achar algum ponto de entrada? Ele fez a sua entrada ali no ponto da 32. Por que na 32? Tinha mais de 30 barras ali provavelmente caindo. A 31 foi uma barra muito esticada, tarde numa lateralidade, numa tendência, provavelmente uma barra de exaustão. 32 foi uma boa barra de sinal. A pessoa adiciona mais um contratinho e saiu lá no ponto de equilíbrio na 94. sim, perfeito isso aí. Cara, e tem muito detalhe disso aqui, viu? Sobre Ainda como que quem comprou acertar. a 8, quem comprou o topo, conseguiu aí com um bom gerenciamento sair. Sim, perfeito isso aí, porque eu vou falar para vocês, só o Brooks trabalha isso. É top demais. Quando a gente trabalha gerenciamento, é isso que ele fala. 90% das operações dá para ser salvo, porque o mercado, na maior parte, ele está em alguma lateralidade, em qualquer tempo gráfico, né? Então, rompimento, nós estudamos isso ontem. Rompimento puro mesmo é 10% do tempo que o mercado está, né? 10% das vezes. E 90% está em algum tipo de lateralidade. E fazendo esse gerenciamento adequado, igual o Jonathan comentou aí agora, aí, ó, tem esses pontos muito relevantes que servem, gente, para a gente analisar, eu chamo a atenção nisso, para os dois lados, para quem está armadilhado e para você que não está, mas observar como que o mercado está se comportando, porque, assim, ó, um exemplo, eu não compraria aqui tão alto. Aliás, eu comprei nesse dia, aí eu Eu estopei comprei. aqui, mas aí eu já identifiquei o novo ciclo, vendi e recuperei, e peguei a queda. Então, aliás, né, nesse caso aqui, eu acabei comprando alto, igual o Jonathan falou. Eu Mas gerenciei é de uma compra mesmo, uma compra bonita aí, ó. Não é é, errado comprar aí, não. Sim, rompeu a linha então, de canal. eu comprei tarde, né, meio tarde, porque aqui, eu estava no começo do dia ainda, eu não quis comprar acima de barra ruim, mas justificava. Comprar aqui era uma bandeira, justificava comprar. Mas eu fui comprar muito tarde, só que eu também eu opero duas contas, na outra que eu gerencio, eu já estava vendido. Eu vendi aqui e vendi aqui. Como eu já tinha identificado, qual que era a barra que eu vendi? Aqui. Porque por ser tarde na tendência, eu falei, eu vou vender essa barra aqui e vou gerenciar. As duas contas, uma comprada e a outra vendida. As duas eu me dei bem. Nessa eu vendi aqui e vendi aqui. Aí o preço não mandou eu sair hora nenhuma da venda. Aliás, hora nenhuma não, lá embaixo mandou sair. Justamente aqui ou aqui. Eu saí da venda e nessa barra climática, ó, essa aqui é sagrada. Eu falo para todo mundo, essa Eu, aqui eu comprei esse só fechamento, fecha. hein, Leo? Oi? Eu comprei o fechamento da 31. Projetei Sim. ela para baixo de top e E saí não é à na, toa que eu na saio. máxima dela.
Perfeito. Isso aí você pegou lá no Reversões Climáticas, né? Que o Brooks trata É. no curso completo. Esse setup eu já mostrei várias vezes. Pessoal, que é o seguinte, inclusive nós pegamos um desse aqui no mini índice essa semana. Você compra o fechamento, é o mais adequado, mas também pode ser essa barra aqui, para buscar o início, pelo menos, do clímax final aqui, projeta para baixo, você tem 60% de chance do mercado chegar aqui antes de chegar aqui embaixo. É lógico que se ele der outro sinal de venda, tá? Você dê prioridade para a venda, porque a tendência é de baixa. Eu falo isso porque no mini índice, eu não sei se eu vou achar o dia aqui exatamente, mas aconteceu isso de dar outra venda. Eu tinha falado para comprar. Eu acho que era aqui, ó. Isso. Aqui nós já tínhamos pego, né, parte da queda. Eu falei, ó, aqui justifica comprar ou nessa 34 ou aqui, projeta isso aqui para baixo. Se aparecer venda no caminho, o que que é aparecer uma venda no caminho? Eu já tenho 20 barras abaixo da média móvel. Se der topo duplo na média móvel, bandeira em forma de cunha, volta para venda. A prioridade é venda, porque eu estou numa tendência de baixa. Isso aqui é um trade de contra-tendência. Então, no caso, segurou aqui na média, não vai esperar que o preço vai chegar aqui, não. Pode até esperar, mas a probabilidade vai me favorecer o quê? Voltar para a queda, voltar para, né, novas vendas, e foi o que aconteceu. Mas, regra geral, você projeta isso aqui para baixo, 60% de chance de chegar lá em cima. E lembrando, esse stop aqui é justamente para te proteger e para você não ficar contra a tendência. Você aqui arriscou um trade de contra-tendência, o mercado tinha chance maiores, né, de reverter, porque ó, tínhamos todos os sintomas que nós acabamos de estudar. Ó. Na linha de canal houve um exagero aqui, houve um movimento parabólico, uma correção profunda é bem-vinda. E aqui você está tentando se antecipar. Agora, se você também não souber o que está fazendo, ó, uma puxada, duas, três, essa perninha é normal, o Brooks fala que ter mais uma puxadinha para baixo é comum, mas você já deve entrar aqui porque às vezes não tem, o mercado simplesmente reverte. Mas ter essa puxada aqui é comum, é normal. Mas agora, se você não sabe disso ou não entende, não entra sem a ajuda de um profissional, não. Espera chegar na média móvel para você vender de novo. Beleza? Para os iniciantes, é melhor entrar a favor do movimento, sempre operar a favor da tendência, evitar fazer trades de contra-tendência. Pega só trade de contra-tendência depois que você começar a entender melhor e ganhar tempo de tela. Porque senão, gente, vocês pegam um dia igual esse aqui. Deixa eu ver se teve no mini índice ontem o que poderia ser isso aqui. Vamos lá, às vezes a 33, ó. Às vezes você já enxerga a Só, 33 como uma possível reversão climática. Ah, eu tenho 60% de chance de chegar aqui em cima, pelo menos. Talvez até aqui, ó, que era o início do canal, né? Impulso, canal. Que aí você começa a enxergar um monte de coisa. Ah, Eu deixa eu comprei comprar. aí ontem, sexta, eu comprei aí. Só que eu coloquei o stop bem curtinho, dentro do Então, gerenciamento financeiro. beleza, mas aí, ó, olha o que formou aqui. Um, dois, três aqui, segunda entrada, correção rasa, uma barra surpresa minoritária, né? Mas ela poderia interferir nas 5 próximas barras. Teve e correção rasa. Ó. E TBTL, tem TBTL aqui também, né? Deve ter umas 10 barras, duas pernas. Preferência para onde? Para venda. Fica vendido. e você vê que não teve força compradora aí, né? Não. É só fazer uma ressalva, quando eu mostrei aquele tipo de operação lá, de comprar aquela barra lá no fundo, a gente não tá caçando o fundo não, tá? Ali tem vários sinais envolvidos. Desceu em três pernas, deixou uma barra de exaustão, entendeu? Teve força compradora. Enfim, Isso. é bem diferente quem tentou comprar essa 32 aí, 33. 33 aqui. É, Isso mesmo. Perfeita colocação do Jonathan. parece igual, mas não é, tá? Não entra Aí quem sem a comprou, ajuda de um quem compra aí profissional, tá não. tentando achar fundo. Aí não deu sinal de fundo. Deu sinal de armadilha de fundo, né? Não é à toa que isso É, aqui se chama falha de fundo em forma de cunha, né? Eu tenho um fundo em forma de cunha que é O Jonathan acertou certinho, foi isso mesmo, que a gente tem um impulso, tem um canal, tem uma lateralidade,
Como o mercado estava muito cretino, modo cretino, lembrando do Ah, Leandro, que cretino, meu. Tava fácil de operar. Não, poxa. aí eu pensei, vai que, né? Coloquei stop bem curtinho, falei, vou arriscar aqui. Porque Coloquei guarda uma 50 coisa na pontinhos cabeça. de stop. Rogério, guarda uma coisa na cabeça. Tendência, ninguém briga contra ela, certo? Tendência é tendência. Ela é uma enxurrada com as chuvas torrencial que leva até carro junto, não é? Leva até caminhão, algumas. Até ônibus. Aí você imagina o seguinte: faz aqui um fundo em forma de cunha. Só que fundos em forma de cunha contra um canal estreito de baixa, como esse aqui, são comuns falhar. E quando falha, você vai ter duas pernas de lateral para baixo. Então, fundos em forma de. Fundos minoritários. Eu tenho reversão majoritária aqui? Vamos lá. Eu tive 5 boas barras revertendo aqui? Antes? Não. Eu tive força compradora? Não. Eu posso até estar tendo pressão compradora. Se eu olhar para as barras, ó, opa, uma barra, 2 barras aqui fechando forte, né? Isso aqui indica pressão compradora. Só que pode ver que ó, a pressão, ó, vou falar uma palavra bonita agora para gastar, Rogério. A pressão compradora está esvaindo. Ó, agora gastei, hein? Olha as outras barras compradoras. Olha aqui. Olha, aqui ainda deu uma, tentou dar uma forte aqui, tentaram reverter. Mas pode ver que até a pressão compradora que estão tentando fazer está se esvaindo. Isso também pode ser observado. Ou seja, toda essa turminha que comprou aqui. Ó, isso aqui acaba virando uma desistência, ou aqui, né? Ó, a desistência deles, eles vão desistindo. Aí dá mais essas pancadas para baixo. Aí sim, aqui embaixo eu tive outro fundo em forma de cunha de novo, né? Então eu tenho fundos em formas de cunha consecutivos. Aí no segundo fundo, de repente, eu posso arriscar comprar. Mas ainda assim, não tive pressão compradora. Não tive agressão. O mercado já entendeu que, tá tarde no dia, não vamos arriscar, não. Mas vamos pegar o mercado americano aqui. Inclusive, armadilhou os compradores, né, ô Leandro? Sim, Quem armadilhou comprou a no 30, finalzinho do quem dia comprou a lá. Ó. 32 rompeu por um tique lá em cima. Sim, armadilhou eles. Quem comprou ali, os caras se lascaram. Ontem foi um dia que, assim, gente, quem sabe operar tendência também se consagrou. Olha lá, os dois ativos, ó, vamos pegar ó, o USA Indy, ó, o S&P 500. Mesma coisa. Aqui, Rogério. E pensa, Rogério, depois desse impulso, sei lá, muita gente vai enxergar isso aqui, ó, sei lá, um fundo. Não, um fundo duplo não, o cara enxergar isso também aqui era complicado. Nós vendemos essa barra aqui, ó, que eu falei para vender. Olha que pancada para baixo. Aí, aqui eu tenho o primeiro fundo em forma de cunha que falhou, né? O mercado explodiu para baixo simplesmente. Não chegou nem a acionar compra aqui. Ó, eu poderia ler isso aqui como uma bandeira de alta, mas é um canal estreito de baixa, elas tendem a falhar. E quando rompe para baixo, Rogério, nunca tá tarde demais para vender. As barras estão aumentando, ó. Você pode vender no fechamento. Olha que gap entre barras. Um monte de gente já está clicando, fechou essa barra, clicaram em vender simplesmente. Pega o mercado americano, meu, que tem uma liquidez gigantesca. Olha o tamanho do gap entre uma barra e outra. Isso é sinal de venda também. Aí que pancada que deu. E por mais que se você vendesse aqui, ó, com o stop correto, ganhou dinheiro. Onde às vezes poderia, muitos arriscaram já comprar. Foi aqui, né? Fundo em forma de cunha, beleza. Veio uma correção profunda. Mas ainda assim foi uma correção minoritária, né? O mercado só rompeu até aqui. Para você ter uma reversão majoritária, teria um teste de fundo, provavelmente. Lógico, tem suas exceções, gente. Se eu entrasse aqui no Endless Pullback, se eu entrasse em outros contextos aqui, talvez até o que era minoritário se tornaria majoritário. Mas não é o caso, tá? Não quero confundir a cabeça de vocês com muito conceito. Mas aqui ainda era minoritário nesse momento. Então, ó, deu setup de gap de barra, deu topo duplo, bandeira de baixo, topo duplo, gap aberto aqui ainda. Ó, quanta coisa para ser observada. Cunha. Você retomar para venda, bandeira de baixa em forma de cunha, né? Um monte de coisa ali. Oi? Alguém ia falar para falar? Não, falei que deu uma cunha aí também. É a cunha. Então, ou seja, deu um monte de coisa aqui para você ainda Barra de continuar vendendo. resistência. Barra de desistência aqui, ó, perfeitinho, um tempo gráfico menor, barra de desistência. Ou seja, Inversão de aí 3 barras. o cara consagra ainda, se consagra. Aí começou o ciclo que nós estudamos ontem, né? Um novo rompimento e um novo canal.
Ou seja, você podia vender aqui de novo, ó. Se você não vendeu em qualquer lugar, nunca tá tarde. Numa tendência, só tá tarde é o seguinte: barras gigantes, extremas, é mais provável gap de exaustão do que gap de projeção. Então, gap de exaustão já significa uma correção mais profunda. Ainda assim, o mercado não reverteu, simplesmente entrou na sua última fase, que é a lateralidade, né? O mercado simplesmente, olha lá, ó, lembra do preço justo que nós discutimos ontem? O mercado vai se afunilando e se transformando cada vez mais numa lateralidade cada vez mais estreita, até esperar um rompimento para um dos dois lados começar um novo ciclo. Lembrando, né, da aula de ontem, o rompimento é o início de um ciclo, a lateralidade é o final de um ciclo. E a lateralidade ela tende a se afunilar muitas vezes, às vezes não, claro, né? Depende do ponto de vista ou de quantas bases que você está observando, mas nessa observância maior, olha lá, ó. Gente, perfeito, igualzinho da aula de ontem. O preço foi se afunilando e vai ter um rompimento segunda-feira, talvez com um gap, né? Para um dos dois lados, ou não também, pode abrir aqui, mas o mercado vai ter a nova fase. Aí vocês ficam espertos. Se romper para baixo, tem que tomar cuidado. Muita chance disso aqui ser bandeira final. Então, esse rompimento, se for para baixo, tem que tomar cuidado. Embora sempre tem que ter, né? Se for para cima também, pode ser contra uma tendência, fazer topo duplo com alguma coisa aqui, ou só testar aqui. Sempre a gente tem que ter cuidado. Mas o rompimento. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. A gente conseguir ler pelo menos os sinais, né? Observar todos os sinais hoje de força, né? De uma reversão que serve para rompimento, tá? Tudo que eu estou falando aqui serve para rompimento também. Reversão de uma máxima ou mínima de swing significativo, tá? São esses swings majoritários relevantes, como romper abaixo de uma mínima de um forte swing anterior e reverter para a máxima. Gente, sempre é bom observar, isso é muito importante, swings relevantes. Quais são? Os que estão mais destacados no gráfico, de preferência majoritários. Um exemplo, ó, esse aqui está bem destacado, né? Esse topo está bem destacado, essa mínima está bem destacada, esses pontos de swing. E eu tenho os majoritários e os minoritários, né? Aqui se tornou uma máxima majoritária depois que eu tive um grande rompimento aqui. Então, se eu for falar em tendência de baixa, aqui tem que ser respeitado. E foi. Aqui, essa máxima não é majoritária, porque eu não tive um novo rompimento aqui. Então, é normal o preço vir aqui, ficar dançando aqui e ser uma lateralidade que acabou sendo uma bandeira, né, para o mercado retomar a queda. Tá? Então, eu não tinha máximas majoritárias. Então, ou seja, pontos de swing importante. Eles aqui me servem para observar dentro da lateralidade. Estou dentro da lateralidade, beleza, quero vender. Mas o mercado já demonstrou força compradora aqui, ó. E já demonstrou Big Up, Big Down, então eu estou em lateralidade. Ô, gente, o exemplo que eu acabei de mostrar lá, olha aqui que legal, o estudo que nós fizemos ontem. O preço vai se afunilando, né? Ciclos de mercado, ó. Rompimento, canal, lateralidade. Depois começa um novo ciclo, rompimento, canal. Aí tentaram fazer uma lateralidade aqui, mas aí rompeu de novo para baixo. Não rompeu com tanta força, mas querendo ou não, no tempo gráfico talvez maior, foi o melhor esse rompimento, mas não importa. Ainda assim, até essa lateralidade que tentaram fazer, um novo rompimento. Talvez o Que canal foi até na 60, né? foi até na 60. Aí tudo depende de tempo gráfico para formar isso aqui. Se você olhar 15 minutos, sei lá, isso aqui talvez foi um rompimento, aqui foi o canal. Lembra que nós falamos ontem? O tempo maior domina sobre o menor e assim por diante. Embora os movimentos maiores começam em tempos gráficos menores, né? Os movimentos, muitas vezes, você consegue antecipá-los em tempos gráficos menores, mas quem domina é o maior sobre o menor. O Rogério que gosta de ver o gastando, né? É igual a lei da natureza, né? O que define muitas vezes se você é a presa ou o predador é o seu tamanho, né? Então o mercado é a mesma coisa. O que define ali é o maior com o menor. O tempo gráfico maior O, sobrepõe o menor. Bruno, eu acompanho muito o Discovery Channel, eu gosto de assistir algumas coisas sobre predadores e presas, depende muito do ambiente. Eu já vi leão ser morto por um crocodilo, porque o crocodilo estava dentro d'água. Ele veio para beber água, o crocodilo catou ele e matou ele. Puxou ele para dentro, os outros vieram e trucidaram ele.
Então, assim, até o mais forte ainda é possível de morrer, dependendo do ambiente que ele está. Ah, então, só que aí, por exemplo, é legal, o que você falou tá certíssimo, mas também a gente vê onças, leoas, né, matando crocodilo até dentro d'água, mas porque usou Sim, estratégia. da mesma forma, Ela exatamente. usou estratégia, entrou com duas, com três leoas lá, e aí sim o crocodilo não teve. Lógico também, o crocodilo não era tão grande, né? É, Sim. mas, ou seja, é ambiente, é estratégia, tudo depende, mas é legal, é isso mesmo, é top. Gente, não é à toa que Price Action é uma bobagem. Bobagem, não, desculpa. Uma coisa mais importante da vida. O Price Action é feito do nosso DNA, do DNA dos seres vivos, né? Tanto que, por mais que é 80% do tempo operado por máquinas, por HFTs, por inteligência artificial hoje em dia, cada vez mais avançada, mas quem programa isso aí são os seres humanos. Então, Fibonacci funciona? É claro que funciona, é um dos parâmetros que os seres humanos viu na natureza tal, e aplicaram no mercado ou mesmo que seja inconscientemente, não importa, eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea, eu quero saber que não, funciona. Com retrações de 50%, que é o exemplo, igual o que o Jonathan mostrou agora há pouco ali, o 50% funciona muito bem, um dos motivos é esse. O cara que entrou no extremo, está armadilhado, ele vai adicionar, então, uns 50% é o preço médio dele, para ele sair no 0 a 0, funciona muito bem, e o trader que está de fora, sabendo disso, vai entrar no 50%. Isso está tão no DNA que, por exemplo, igual eu já falei para vocês, o cara, eu não posso falar mal dele, que eu tenho que falar bem, né? Eu compro material dele, às vezes vou lá beber uma cerveja lá com ele. Esse dia mesmo, ele não opera profissionalmente, ele entra lá no índice. O dia que eu fiz no índice, eu fiz uma miséria, R$ 200, o cara fez R$ 700 no mini índice. Ele entrou por ordem limitada na correção de 50%. Ou seja, o cara que nem, vamos falar assim, não estuda a fundo, só mal leu o primeiro livro, Tendências, até agora, que eu indiquei para ele, começar a estudar o Brooks e tal. Já foi um ano que está lendo Tendências, até hoje não terminou. O cara, você entrou no 50%, inconscientemente, ou porque aprendeu que funciona muito bem, essas correções de 50%. Tem gente que não quer nem saber o motivo por trás. Funciona, não importa, beleza. Mas deu motivo? Entre. Aí eu trago até essa história para ilustrar, que eu falei, nossa, pra você ver, o cara que não opera profissionalmente fez 700, eu tinha feito no dólar, que é meu foco é mini dólar, eu tinha feito 2 vezes mais que ele. Só que no mini índice, cara, eu fiquei com medo, eu não entrei pesado, né? Porque eu falei, não, como dois gráficos diferentes, dois ativos diferentes, três, às vezes estou olhando até três, você tem que focar em um, nas entradas, né? O peso maior naquilo que você está mais acostumado. O cara fez uma cacetada, eu falei, nossa, eu preciso rever meus valores, velho. Eu estou em frente à tela o dia inteiro, o cara tá fazendo mais que eu. Mas beleza, vamos lá. Desculpa perder o foco aqui, gente. Vamos retomar. Romper muito além da linha de tendência da velha tendência. Aí é o que eu falei para vocês, de muita força. Você pega, ó, não é uma tendência, não é porque tá fácil aqui, só para mim trabalhar esse ponto, ó. Rompeu muito além da linha de tendência. Isso é sinal de força, tá? Para uma reversão. Então, ou no caso aqui, para uma retomada, né? Vamos dizer assim, isso aqui é uma tendência, aqui é uma retomada. Não importa, os conceitos são o mesmo. Foi muito além. Isso aqui demonstra, isso é tratado em rompimentos também. Foi muito além da linha de tendência. Foi muito, porque é diferente, gente. Que um dos sintomas de um fraco rompimento, assim como de uma fraca reversão? O preço no primeiro suporte ou resistência, no caso aqui suporte, o preço já parou. E se ele parasse, né, já na o primeiro magneto ele já parasse, significa fraqueza. Agora, quando ele avança muito além desse suporte ou desse magneto, né, dessa resistência ou suporte, eu vou falar magneto, porque aí é os dois. Se o preço foi muito além, as chances do rompimento são maiores, as chances da reversão são maiores, porque o preço foi muito além do magneto, tá? É o que está aqui, romper além da linha de tendência, da velha tendência, que é o que nós falamos sobre reversão majoritária de tendência aquela hora. Aí, vamos lá, nessa queda. Ó, eu tive o rompimento dessa linha com muita força? Não. Então, eu tenho que estar pensando mais em vender. Ué. Lá embaixo, eu tive um rompimento com muita força? Não. Era mais comum lateralizar mesmo, né? Depois dos movimentos fortes desse, o mais comum é lateralizar. Ainda mais na sexta-feira, tarde ou qualquer dia da semana.
Mas eu não tive pressão compradora, eu não tive o preço indo muito mais além, certo? Então, fico esperto que tanto para reverter quanto para retomar, me serve, gente, esses mesmos sinais aqui. Por isso que eu comecei a aula já falando sobre isso. Nós estamos falando de reversão, mas serviria também para retomada de uma tendência. Então, por isso que, ó, eu falaria, decore. Até me desculpem, eu achei o slide aquela hora, acabei não falando o principal ponto, por que que eu queria falar disso. Isso aqui, ó, isso aqui está dando um curso completo, beleza? Mas nos livros também tem. Rompimento de alta forte, logo no Tendência, se eu não me engano, fala disso aqui, ou repete até nos 3 livros, se eu não me engano. Repete nos 3. Sinais fortes, ó, teste de memória fotográfica. Ontem eu relendo isso aqui, eu falei, nossa, gente, eu não tenho esse negócio de cor, eu deveria ter. Ué, eu vivo disso. Então, esteja pronto, certo? Teste de memória fotográfica. Aqui, gente, decore. Ó, decore. 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 É fácil decorar no seguinte sentido. Você só tem que decorar o rompimento de alta forte e o de alta fraco. Beleza. Depois inverter para o de venda. É a mesma coisa. Tanto que é tudo repetido. Se você decorou um, o outro você decora. Ah, Leandro, mas eu não sou ruim de decorar. Não, mas vai lendo. Depois que você lê um negócio 7 vezes, qualquer coisa. Eu já fui concurseiro. Depois que você lê 7 vezes, você guarda. Tem curva de memória, né? O Rogério vai saber melhor do que eu. Leia um dia, no dia seguinte releia, ou no mesmo dia, principalmente se você não bebeu, tá? À noite a sua memória é toda reorganizada, tudo que você aprendeu durante o dia. Então, saudavelmente dizendo, você estuda cedo, à tarde você dá uma lida. Cara, à noite a sua memória vai reorganizar as coisas, no outro dia dá mais uma lida, o que é realmente importante, tá? Que eu tô falando. 7 dias Sim. depois, né? Você dá outra lida. 21 dias depois, ó, pra você ver como é que as coisas são lindas, né? Número 7 multiplicado por 3, número da perfeição, número de Deus, números, né, cabalístico, tem um monte de coisa no 7 envolvido, no 3. Então, 21 dias depois, a tua curva de aprendizado foi, né, a memória, né? Você perdeu 80% das coisas, você não reviveu, não revivenciou, ah, não releu. Ali, gente, decora, guardem. É o caso aqui, né? Estamos lendo isso aqui. Não tem tudo isso aqui está no livro. Só para Então, trazer a informação científica, colaborando com isso aí que você falou, quando você estimula o seu cérebro várias vezes, estímulos seguidos, ele cria uma nova trilha neural, ou seja, uma novas conexões sinápticas entre neurônios e gera uma nova memória. Então, querendo ou não querendo, você decora, não tem como. sim. Aí tem aquelas coisas que eu falo para vocês. Decora um exemplo. Não compre uma barra forte numa tendência. Não compre a barra forte. Só que muitas vezes você vai esquecer disso na hora da operação, porque uma coisa é a gente aprender com o gráfico parado, né? Outra é na hora que está acontecendo, você começa a acreditar em operações. Mas, cara, aí depois você tem que tentar aplicar isso no gráfico. Metade da ação é aprender o teórico, a outra metade é aplicar no gráfico correndo. Que igual no exemplo aqui, ó, que o Jonas até comentou, ó, você, ó, ele estava lá no mini índice, gente. Ele estava no mini índice. Agora aqui, desculpa, ele está no mini índice mesmo. Só que aqui é outro exemplo. Olha o tamanho dessa barra tarde nessa tendência de baixa. Olha o tamanho dela. E muita gente vende uma barra dessa. Depois de 20 Quem barras. nunca vendeu, Leandro? Oi? Antigamente, quem nunca vendeu? Não, eu vendi essa porra aqui com 10 Antigamente eu vendia contratos. demais, cara. Eu socava contrato, falei, agora eu vou recuperar os stops que eu tomei lá em cima. Barra forte, tendência. Tô a favor da tendência, gente. É, Socava contrato. a gente faz as Isso, você só jumentices que não eu já tratou com eles, né, da tendência, né? Você esqueceu de combinar com os russos. O plano era perfeito, né, Jonathan? Mas esqueceu de Aí eu combinar falava, com os putz, é russos. só comigo, não é possível, cara. Espera eu Ah, Mas é isso aí, entrar para gente. poder virar contra, né? e duro que você Tem que compra não estudar, sei o quê, gente. e você É muitas consagra, né? miúças. É muitas miúças. Tem que estudar, não tem jeito, não. Tem que estudar, tem que ter tempo de E tela quem- justamente para acreditar que aqui não é para vender, meu jovem, é para comprar. Eu tô falando isso até para e a mim. única metodologia que consegue aí te esmiuçar e te dar os porquê dos porquê de uma forma assim, nossa, assustadora, é o Brooks. Não tem outro que consegue te passar esses detalhes com tanta precisão, né?
Não Sim. tem. Não, não tem. E não dá para aprender, gente. Assim, demora tempo. Você vai Só apanhar. naquela, hein, olha, só naquela parte ali que você mostrou pra gente decorar, deve ter uns 20 tópicos dele falando do que seria um bom rompimento. Então ele consegue, ele numa barra, te dar 20 tópicos explicando o que que é um bom rompimento. Sim, sim. E não é à toa que, por exemplo, eu trato muito isso, eu falo isso direto na sala, né? Gente, toda barra de tendência, ela é uma tendência, ela é um clímax, um vácuo e um rompimento. Toda barra de tendência. Mas agora aí depende, igual diria o Jerônimo, o ambiente dela. Onde que ela está inserida dentro do gráfico. Se essa barra de tendência está alto numa lateralidade, opa, é melhor vender. Agora, essa barra de tendência, se ela for adequadamente saudável, no favor da tendência, opa, é lugar de comprar. Se a tendência for de alta. A tendência de alta, ela é favorável a comprar. Mas se ela já é exagerada, climática, e tarde numa tendência, opa, ou vende ou não faz nada, mas não é para comprar, se ela for tarde. Então, ou seja, tudo depende, né, do ambiente, do contexto e prestar atenção nesses detalhes que, cara, aí sim, tem muitas variantes também Ô, Leandro, variáveis, beleza? Oi? volta só naquele gráfico um segundo que você estava mostrando aí agora. Meu amigo Jean fala que isso aqui, ó, na barra um, meu amigo lá que ficou meses lá na sala do Brooks, ele fala que essa barra um, por exemplo, ela é uma cunha vindo de cima lá do dia anterior, descendo, mas que Brooks normalmente compra esse fechamento, tá? Para um scalp até 50% da barra, vê se foi. Foi, visualmente aqui, ó, com certeza. Isso. Barras extremas numa lateral, entendeu? De barras grandes na extremidade. É essa a Sim, ideia. sim. E o que eu falei hoje, gente, eu tirei do Brooks. O que que nós temos aqui? Na lateralidade, concorda? Olha o Sim. tamanho dessa barra numa lateralidade. Ah, Leandro, mas eu venho de uma tendência. Beleza, mas olha aqui, gente. O mercado já está numa lateralidade aqui. E essa barra gigante aqui, ó. Eu falo isso aqui porque ontem eu estava trabalhando no slide do Brooks nesse aqui, nesse aspecto. Segunda perna muito forte numa lateralidade. Se é para fazer alguma coisa, é para vender. Ou você vende por ordem limitada mesmo nesse extremo. Eu mesmo já estou começando a ficar mais agressivo por ordem limitada. Vale a pena nesse contexto aqui, vender aqui. Até porque, ainda que rompa, ele vai voltar aqui, provavelmente, para me tirar, ó, né? Muitas vezes esse rompimento, eu tenho que observar ele. Agora, se é um rompimento que está indo muito forte, entrou no canal estreito de alta de novo, beleza, estopa. Estopa, dependendo, eu entro de novo, por favor. Mas, assim, estamos falando do extremo, tá? Se desse errado a operação. A maioria das vezes, a probabilidade favorece isso. A mesma coisa que, dentro do que o Jerônimo falou aí, o Brooks não está se contradizendo, não. Eu tenho um possível triângulo expandindo aqui, dá para desenhar ele, né, mais ou menos, visualmente já dá para ver. Tem gente que é tarado que olha isso aqui, ó. Na análise técnica clássica, é o tal do. Tem alguns. Isso vai no YouTube, depois eu não posso falar. Aqui, ó, vai Fala só que traçar é linhas line, fala só que é line. Satos Line. Então, ou seja, tem, não, e funciona, como tudo no mercado, funciona em algum momento. Aqui, ó, vão traçar essa linha, é como se fosse um rompimento, correção, os caras dão até o próprio nome, né, para a situação, mas funciona como rompimento e correção, que nós enxergaríamos isso aqui, ou simplesmente, ó, a bandeira de alta em forma de cunha. Essa barra foi muito forte, beleza. Ela interfere, pelo menos um scalp deu de imediato, mas uma entrada mais segura seria uma segunda entrada. Aqui, ó. Aí eu tenho fundo duplo. Não é à toa que nesse dia nós compramos aqui embaixo. O preço começou a enrolar aqui em Sebamo, a probabilidade, do meu ponto de vista, era a retomada da tendência anterior. A retomada da tendência, mas essa barra aqui ela falhou e a média de 20 dos 60 também aqui segurou aqui embaixo, ó. Então deu compra aqui e entrou em outras coisas, igual o Jonathan falou que essa metodologia ela é maravilhosa, gente, que ela é o seguinte, ó. O que que você tem aqui no começo do dia? 15 barras, 13, 14, dentro de uma lateralidade relativamente pequena, inferior à metade de uma amplitude média diária. O que que é isso aqui? Modo rompimento. Então, ou seja, o mercado, ó, ou aqui, estamos em modo rompimento, ou até aqui, ó.
duplica isso aqui para cima. Modo rompimento ainda também, para quem de lambuja aí vai operar, podia observar. Tanto que a projeção foi isso aqui já. Ó. Vou antecipar para não ganhar, para não perder tempo, para eu ganhar tempo aqui. Aqui, ó, esse modo rompimento deu certinho aqui em cima, certo? Deu certinho, ó, dessa barra aqui. Então, ou seja, modo rompimento, você vai comprar. Se falhasse, beleza, ia fazer algum outro setup ali, outra função. Beleza, vamos lá. Romper muito além de qualquer coisa, vocês vão ver aqui, ó. Tanto que eu já mostrei isso aqui para vocês, ó. O rompimento, o fraco, né? Vamos falar de um rompimento forte. Ó, essa frase aqui é fundamental, ó. Aqui. O rompimento vai muito além, muito acima de suportes anteriores. Também vai ter aquela outra frase que eu falei para vocês sobre aqui, o rompimento ou até a reversão, gente, que é a mesma coisa, tá? A reversão também é um rompimento, lembrando disso, ela tá, o mercado estava talvez no ciclo final que era a lateralidade, e houve um rompimento da linha de tendência ou de uma lateralidade. Ó, o rompimento reverte muitos fechamentos e máximas, eu estou falando de alta aqui, máximas recentes. Por exemplo, se é uma linha de canal, uma grande barra de alta se forma, essa barra de rompimento tem a máxima e fechamento que estão acima das máximas e fechamentos de 5 a 20 barras anteriores. Um grande número de barras revertidos é um sinal mais forte do que um número semelhante de barras revertidas na sua alta. Nesse contexto, dentro do que nós estávamos falando, quando, por exemplo, uma barra só reverte várias outras. Isso nós estamos falando de uma reversão, né? Ó, talvez, ó, pega essa 14. Até a 14, ó, eu reverti, houve uma reversão aqui de umas 8, 10 barras anteriores. Inicialmente até que foi fraco essa subida, talvez porque esse rompimento, essa reversão aqui foi fraca, né? Foi um pouco mais fraca. Mas ela reverteu várias barras anteriores. Então o mercado tinha probabilidade maior de ir para cima. Pego essa barra aqui, ó, a 1. Olha quantas barras rompeu para trás, ó. Pelo menos, vamos ver aqui. Ó, rompeu até, não chegou, falhou em romper a 94. Mas aqui, ó, rompeu umas 20 barras, 17 barras. Isso deve ser observado também, ó. Tanto que a entrada melhor que eu achei foi a 17, ó. Nós conseguimos vender a 17. A 19 já dava para vender e 50% dessa barra também é vendível. 50% que muitos vão vender, que eu já falei. No momento, né, enquanto o gráfico está se formando, a 19 dava para vender, o stop era lá em cima, ou a 17, que aí sim fechou baixa aqui, bandeira de baixa, topo duplo, ou uma, duas, três puxadas, eu tinha uma cunha aqui, e aqui era a segunda entrada, ó, uma segunda entrada mais adequada, uma barra de sinal, ou quem estava armadilhado, gente, tudo que nós já tratamos hoje, ó, isso é aplicar no gráfico. Tudo que nós já aprendemos hoje. Eu tenho a bandeira de baixa em forma de topo duplo, com máxima mais alta, né? Nesse topo duplo. Armadilhou dentro compradores, que muita gente compra o rompimento disso aqui, ó. Então, o comprador ficou armadilhado dentro e vendedor ficou armadilhado fora. Aí, olha lá, o mercado dá essa pancada para baixo e os dois vão estopando. E acabou definindo o resto do dia depois, né? Então, prestar atenção nesses detalhes aí que eu falei, vou falar para vocês. Desculpa que às vezes eu até falei meio rápido as coisas, mas é tanta coisa para falar que não dá tempo. Romper a média móvel por muito stick e fechar além dela por muitas barras. Aí, ó, que eu acabei de explicar. Está lá no outro lugar lá que nós lemos também. Rompeu acima da última máxima mais baixa da barra anterior ou da mínima mais alta da alta anterior. Vamos devagar aqui que eu tenho que raciocinar aqui. Romper acima da última máxima mais baixa da barra anterior. Eu estou falando em tendência de alta? Aqui no livro está da queda anterior. Romper acima da máxima mais baixa. Alguém interpreta isso aí para mim, por favor, que eu estou com o cérebro cansado. Da queda anterior, está no livro. Em vez de ser mais baixa da baixa anterior, mais baixa da queda anterior. Queda aqui seria mais adequado, né? Da queda anterior. E aqui do rally, né?
do rally anterior, fica mais legal. Isso. Romper acima da última máxima, mas vamos desenhar? Vamos desenhar, que chega essa hora eu tô precisando desenhar. Ô, Leandro, chega essa hora como, né? Ontem fiquei até 1 hora da manhã mexendo, estudando. Então eu já acordo com o cérebro cansado, tem hora. Máxima mais baixa. Então vamos lá. Eu tenho a máxima aqui, a máxima mais baixa, beleza, nessa tendência. E eu tenho um rompimento. Ah, tá. Isso aqui, ó. O rompimento vem além da máxima mais baixa anterior. Ele vem muito além, né? Ele vem com muita força além da máxima mais baixa anterior. Ah, então é isso mesmo. Então tá certo. Isso aqui, gente. Desculpa, mas ele está falando em romper acima da última máxima mais baixa da queda anterior. Para cima, não para baixo. Romper Romper. acima, para cima. Tá. Aqui eu tenho Isso? a queda. Vamos lá. Eu tenho a queda e eu tenho a máxima mais baixa, Isso. certo? Aí rompe muito acima. Então seria Acima disso isso. aí, isso aí. Então é o oposto do que eu tinha feito. Então tá certo. Tinha que romper aqui. É mais ou menos, vamos lá, vamos mostrar na prática. Eu tenho um forte rompimento, o mercado subiu aqui, ó. Esse aqui é um novo rompimento. Mas eu não estou em tendência. Deixa eu achar uma tendência aqui. Nós estamos falando de reversão. Então, se eu estou falando de reversão, eu quero achar um lugar que reverteu e me mostrou isso. Aqui, ó. Aqui eu tive reversão. Durou mais tempo depois, né? Mas eu tenho que olhar tempo gráfico maior. Eu quero uma reversão fácil, uns 5 minutos. Aqui eu tive uma reversão, né? Mas não, ela foi demorada, não é a mais adequada para eu observar. Aqui, ó. Aqui eu teria o exemplo. Essa reversão, ela foi feita por gap, ó. Mas querendo ou não, ó, eu tenho máximas mais altas aqui e estou numa tendência. Observe que esse rompimento aqui, ó, foi muito além dessa mínima anterior aqui e muito além da máxima, porque essa, no caso, é até mais alta, né? Máximas mais alta. Mas, ó, a reversão, né? Estamos falando de reversão. Ela foi muito forte, ó. E observe que ela foi uma característica, igual nós estudamos ontem, dominante. Característica dominante. É uma reversão, é uma barra surpresa majoritária, né? De baixa. O movimento surpresa majoritária de baixa. Rompimento surpresa majoritário, certo? Ele interferiria, lembra que nós estudamos isso ontem? Interferiria no mercado. Então ele foi muito além. Isso aqui, ó, foi suficiente para reverter. E dentro do que nós estudamos, que eu falei agora há pouco, gente, do tópico anterior, reverteu várias outras barras anteriores, ó, mais ou menos umas 40 barras anteriores revertido num movimento só. Isso são grandes as chances de uma reversão, certo? Isso favorece a reversão. Beleza, próximo tópico para a gente terminar por hoje, a correção desde a primeira perna de contratendência, forma uma M2B ou M2S. Hoje em dia não usa muito essa nomenclatura, né? Esse aqui é dominante muito no livro barra barra. É a L2 numa tendência de baixa. Um exemplo, ó. A 22 seria uma L2 na tendência de baixa, uma M2S, né? É um segundo sinal de venda na média móvel. Eu poderia chamar 38, considerar 38 também. É como se fosse um topo duplo aqui. Eu tenho uma segunda entrada na média móvel. Também isso é muito boa. É muito boa essa barra, essa venda. M2S. É um segundo sinal de venda na média móvel, certo? O M vem de mover, né, de móvel. 2 é segundo sinal. E S, né, vem de sell, vender. Porque aí depois tem o M2B. Gente, essa nomenclatura que hoje em dia não é usado mais, né? No livro, no curso completo, na enciclopédia, o Brooks nem fala mais M2S, M2B. Ele mudou esse nome, mas o contexto, o conceito é esse que eu tenho falado para vocês. É uma segunda entrada na média móvel, principalmente quando você está em tendência. Vou parar de sofrer e vamos procurar no dolinho aqui.
Nós estamos falando de tendência. Aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tendência de baixa a forte, ó. Primeiro sinal, segundo sinal de venda na tendência. Tá vendo? Nessa tendência de baixa, máximas e mínimas cada vez mais baixas. Segundo sinal. Esse aqui é um segundo sinal referente a esse, ó, na média móvel. Então, continuo pensando ainda em vender. Aqui eu tenho outro topo duplo, ó, o mercado continua caindo, ó. Então, a média móvel está conduzindo, 15 minutos está conduzindo o preço. Vamos pegar uma tendência forte? Aqui, ó. Aqui, ó. Rompimento muito forte, média móvel, venda, venda. Segundo sinal aqui, ó, né? Rompimento, correção, é uma falha da falha, continuo vendendo. Aqui embaixo, ó, segundo sinal na média móvel, como se fosse o M2S ali que ele deu o nome, beleza? Aqui seria um exemplo mais perfeito, eu acho, nessa queda. Eu tenho 2 toques na média, é o segundo sinal de venda na média E móvel. aí, Lá, e aí, Leandro, tem da anterior que ficou um pouco confusa, que olha só, bem nessa, onde você colocou aí na 7,3 seria a máxima mais alta dessa queda. E olha lá no outro dia como que foi rompida essa máxima mais alta da queda anterior e indicando que já teria uma reversão de movimento aí, ó. É isso sim, que ele quis dizer, entendeu? aqui. Aí rompeu muito forte. E Rompeu detalhe, muito forte aqui, que seria a máxima mais baixa dessa queda aqui, ó, né? sim, você poderia E olhar, aí ou essa rompeu ou forte, olha essa. lá, rompeu muito longe lá, ó. E aí veio, testou aqui de novo, ó, e reverteu o movimento que vinha de queda, foi para alta. E por que que isso é importante? Porque é o seguinte, você tem um gap aqui, ó. Em qualquer uma das duas situações, o mercado rompeu, armou um pivô, ficou gap aberto aqui, um gap pequeno, ficou um gap maior aberto aqui. Isso é sinal de força ainda para uma tendência, ó. Formou bandeira, né? Formou bandeira aqui de alta. Eu tô desenhando, tá meio mal feito, mas ó, o conceito tudo é esses aqui que eu tô mostrando. Aonde que eu entro, né? Alguém pode me perguntar. Vamos lá, essa barrinha de alta. Se eu entrasse aqui, eu entrasse aqui, fundo duplo, gente, sempre lembrando, o stop técnico, eu uso o dia, mas olha lá, ó, por um tique me tiraria, né? Se eu fosse usar aqui, tem que tomar cuidado. Ou não, um caso ali eu acho que fez platô, né? Fez platô. Mas, ó, toma muito cuidado. Às vezes você é estopado aqui, se você usar esse stop. Stop técnico estaria aqui embaixo. Início do clímax, o início do rompimento, o início da forte perna de alta, tá? Tecnicamente, o stop estaria lá embaixo ainda, nesse momento aqui, dessa compra. Mas você pode usar esse. O problema é que, se você for estopado por um tique, aí não adianta chorar que é o tal do... Fui violinado, né? Veio aqui, eu comprei, estava na direção certa, aí o mercado veio e me tirou. O problema é... entra de novo, né? O Brooks até fala. O problema é que entra de novo, se você for por entrar por ordem stop, você vai entrar lá em cima. Então, fica muito esperto com esse detalhe de stop, tá? Pra você não ser estopado fora e perder o movimento que você estava certo na sua leitura. No caso ali era esse rompimento que nós acabamos de ler, romper acima, né? Ou M2S, que eu também já mostrei o exemplo. Para a gente finalizar, a primeira perna dura muitas barras e reverte muitas barras da tendência anterior. Olha lá, foi o exemplo também que eu já mostrei. Rompe muitas suportes também, ó, para completar isso aqui. Suportes ou resistência ou magnetos, vários magnetos. Dentro daquilo que eu pedi para vocês lerem e até decorar isso aqui, ó, vocês vão ler aqui, tá de forma fácil de entender, certo? Vai romper muitos suportes anteriores, no caso do rompimento de alta, com muitas resistências anteriores, no caso de uma tendência de baixa. A primeira perna, então, dura muitas barras, reverte muitas barras da tendência anterior. A tendência de qualquer coisa, fechamentos, máximas, mínimas, corpos, também é meio autoexplicativo, né? Uma barra, uma reversão, então, que nós estamos falando, e serve também para rompimentos, igual eu falo, cai sempre menos coisa para. Não sei se decorar o que é rompimento e o que é uma boa reversão. Tudo está englobado na mesma coisa. É uma alta surpresa majoritária ou uma baixa surpresa majoritária, tá? É para onde o mercado tende a cumprir. Pequenas correções, especialmente se apenas para os lados, é o tal da correção rasa, tá? Então, se, por exemplo, o mercado fez uma reversão muito forte, ó, aqui, olha essa reversão, ou era lateralidade, né?
mas vamos considerar aqui como se fosse uma reversão, porque igual eu disse, é a mesma coisa que o rompimento. O mercado anda de lado, ó. Para que lado que ele então tem uma probabilidade maior de romper? Para baixo. Tanto que o mercado depois ainda te deu novos sinais, igual eu disse, gente, no começo ali. Nunca é tarde demais para entrar numa tendência, certo? Nunca é tarde demais, porque ela pode ir até onde você não imagina. É, lógico, igual eu disse, só não vai entrar em movimentos exagerados a favor, né? Aqui, ó, forte rompimento, aí, ó, andou de lado. Nós acabamos de ler lá. Rompeu de novo. E rompeu, testou por baixo. Olha que barra maravilhosa para ser vendida, ó. Aqui era top das galáxias, era vender essa barra aqui. Fechou perto de sua mínima, a favor da tendência do dia, máximas e mínimas mais baixas, né? Cada vez mais baixa. Aqui ainda ficou gap aberto, ó, gap negativo aberto. Ou se eu for olhar como triângulo aqui, um baita gapão aberto aqui. E conduzido pelas médias. Nós já estudamos isso também ontem. O que é a média? Alguém me lembra? Numa tendência, o que significa média? Preço justo. Preço justo. É o preço justo numa tendência. Barras com pequenas ou nenhuma sombra em qualquer direção. Aí, por exemplo, ele não explica aqui, né? Mas é o tal da urgência. Eles compraram a barra do início ao fim. Isso, gente, numa tendência, se a barra for saudável, é top demais. Significa força. Acho que quando aconteceu isso ontem. Ah, eu mostrei o exemplo já, né? Foi ontem, aqui, ó. Numa tendência, gente, barra careca é barra de sinal. Você continuar vendendo nesse caso, ó. Olha aqui, urgência. Venderam a barra do início ao fim, ó. Foi um tique acima aqui, já voltaram né, a descer. Acabou, olha lá, urgência. Mercado de urgência. Olha essa aqui, ó. De novo, essa entradinha, que top. Por que explodiu para baixo? Um dos motivos. Urgência. Venderam a barra do início ao fim. Então, sem sombra em qualquer uma das direções. Então, você poderia vender aqui, ó. Ah, tá tarde. Não, beleza. Até onde vai, não sei. Às vezes para testar a mínima, ou continuar descendo forte. Fazer perna 1, perna 2, poderia acontecer. Talvez aqui até fez. Deixa eu até ver se fez. Perna 1, perna 2 aqui, ó. Não, faltou, né? Visualmente já dava para ver que faltaria. Perna 2 deve estar aqui. Ou tem que arrumar isso aqui depois. Mas estava tarde já na tendência. E aqui eu tive um rompimento forte, uma reversão, uma tentativa de reversão forte. Ó. Querendo ou não, deixou o mercado lateral depois. Tá? Esse Uma movimento cunha, aqui já né? Ela dava veio testar a entrada da cunha. essa entrada aqui, né? Nessa É, queda. Mas para você ver, essa barra, gente, olha como que dentro de contexto importante. Outro setup que eu tenho aqui, ó, já que eu parei para falar disso, dessa barra especificamente, ó, isso aqui é uma reversão de duas barras a favor da tendência. Ó, eu tenho um movimento muito forte. Gente, isso aqui, ó, essa barrinha é uma reversão de duas barras a favor do movimento. Ela é top também. Isso aqui é mais um motivo para entrada. Outro motivo para entrar aqui, ó. Eu tenho um micro canalzinho de baixa aqui. A primeira vez que rompe acima tende a falhar. Olha lá, ó, o mercado continuou caindo. pivô na Ou seja, média. nunca tá tarde. Tem a média. Então, ou seja, nunca tá tarde para continuar ainda vendendo ou continuar a favor do movimento. Gente, obrigado mais uma vez. Ô, Leandro, Oi. você me permite só fazer uma revisão? Coloca o gráfico do mini índice de sexta-feira, do dia completo, por favor. Em Peraí. cima desse contexto aqui da reversão, do mini índice. Olha só, nós temos aqui de forma bem clara, né? O impulso, o rompimento. Depois nós temos um canal e fechou o dia na lateralidade. É o vídeo que eu vou assistir agora, então fica recomendado para todo mundo assistir também o vídeo que você postou ontem, certo? Certo. É uma tendência de baixa. Então, pelo que a gente acabou de ler aqui, o que seria um sinal de reversão? Se amanhã ele abrir bem acima disso daqui e deixar um sinal de barra forte de alta, não é isso? Ou dar uma barrona presente aqui no final. Rogério, desculpa, mas se você estiver desenhando, para mim não está aparecendo nada aqui, Tô cara. desenhando não, tá, Jerônimo? Tô só, Ah, entendi. tá? Tô desenhando não, mas não sei se ficou claro, qualquer coisa eu risco aí também, Risca né? fica mais fácil para todo mundo entender. Então, aqui, ó,
Nós temos aqui, ó, o impulso, aí depois veio o canal, certo? Que tá o canalzinho, e agora nós estamos numa lateralidade, ou seja, é o fim de um ciclo, né? Vai desse ciclo aqui, pode continuar para baixo, pode continuar para ou reverter. Como nós estamos falando de reversão, então qual é o sinal na segunda-feira que me acreditaria pensar numa reversão em cima do que a gente acabou de falar aqui hoje, né? Que seria o quê? Um fechamento, que é um rompimento bem acima dessa máxima que a gente leu agora, né? E aí vim testar aqui por baixo essa lateralidade e dar um novo sinal de entrada. Isso seria um sinal de reversão? É só uma Sim. preparação para segunda-feira em cima do que nós estudamos hoje. Vamos lá, tem um monte de coisa que pode acontecer, do meu ponto de vista aqui. Segunda, vamos supor que abra aqui com um grande gap. É um sinal forte, sim, de que pode haver uma reversão. Ou isso aqui, ó, só que eu tenho que enxergar, vamos lá, outras coisas. Eu, às vezes estarei num triângulo expandindo, então realmente aqui tem que romper bem forte. Se romper, abrir com um gap, mas ficar respeitando esse triângulo expandindo aqui, pode ser que retome a queda. Dentro do 15 minutos, eu posso ter aquele setup de primeira barra fechando acima da média móvel, depois de 20 barras. Então, o mercado pode vir testar fundo de novo. Eu tenho vários contextos que podem acontecer que eu tenho que analisar a segunda, mas, a grosso modo, sim, se romper a várias aqui, principalmente seria legal, sabe o quê? Abrisse aqui e rompesse forte para cima e uma barra fechasse, mas a barra do gap tem esse efeito também. Ela revertesse, ela vai reverter, né? Se abrisse aqui, um exemplo, e já me desse uma barra de sinal, revertendo tudo isso aqui, ó. Aí, igual você disse também, aí fica top para me comprar. Testar isso aqui por cima, deixar um gap aberto aqui, nem que seja negativo, né? Considerando os corpos aqui. E voltar a subir. Eu tenho chance. Às vezes acontece, e é melhor ainda se acontecer, se esse teste aqui subir um pouquinho e fizesse um fundo duplo aqui, ó. Nossa, melhor ainda para uma reversão. Tudo vai confirmando que essa reversão vai dar certo. Aqui seria o primeiro passo. Aí, né, faz um teste. Às vezes o primeiro passo aqui já se torna, né, e sobe forte. Aí, às vezes, vem testar 50% de ontem, vai testar máxima, porque ficou um monte de gaps abertos aqui. Só que, ó, até a média de 60 logo na frente. Então, só ficar esperto com isso, ó. Nesse contexto, gente, para uma reversão majoritária de tendência, esse ainda seria o primeiro passo, né? Para eu ter uma reversão majoritária. Eu ainda não tive um forte rompimento aqui. Embora, eu possa estar falando bobagem, que é o seguinte, uma lateralidade estreita é um espaço também de reversão majoritária. Tanto que o mercado agora aqui pode romper tanto para cima quanto para baixo e pode falhar, né? Ele vai romper, o problema é só esse, ó. Pode romper aqui, mas lembrando que 50% dos rompimentos, nesse caso aqui, se romper forte, podem falhar. É igual um triângulo, né? Quando acontece aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui, 50% dos triângulos, o rompimento falha e volta para dentro. Então tem que ficar esperto com isso. Mas dentro de sinal de reversão, esse aqui, rompendo forte aqui, vai transformar o mercado numa possibilidade maior de reversão ou lateralidade. De qualquer forma, então, se você comprar aqui pensando que é uma reversão, mas vamos supor que você fica armadilhado, o mercado desce, o mais provável acontecer é lateralidade. Mas claro, Beleza, Leandro. Aí a gente falando numa suposta reversão. E se não tiver essa suposta reversão e der falha de cunha, isso, rasgar lá para baixo? não, beleza. Vai Continua esperar. vendendo. Continua se der sinais dentro dos 5 minutos. Aí, como pode, só não me vendam o seguinte, se der uma barra muito grande aqui, que foi o que nós conversamos. Tarde numa tendência, que ontem desceu forte, e nós não estamos em tendência em gráfico diário, tá? Que também, Rogério, tem esse ponto importante a ser observado. Não, no índice nós estamos. Desculpa, eu estava pensando no dólar. O dólar está em lateralidade no diário há dias, ó. Uma coisa é você operar barras grandes na lateralidade, outra é numa tendência. O que eu quero dizer? Vamos pegar aqui, ó. Enquanto o dólar no diário estava caindo, você vender barras grandes nos 5 minutos
Dependendo do contexto, é válido, porque o mercado está caindo forte no diário. Agora, atualmente, no mini dólar, nós já estamos em lateralidade, arame farpado, sombra para cima e para baixo. Então, tem diferença. Se vocês lerem lá aquilo que eu mostrei para vocês, isso aqui, ó, vocês vão ver isso aqui também. O Brooks trata disso aqui. O dia anterior, o diário, como é que ele está, em que fase que o mercado está, tá? No diário. Isso interfere, mas dentro do, voltando aqui ao assunto do mini dólar nos 5 minutos, na hora que abrir amanhã, nós vamos observar as chances, né? Se for triângulo expandindo, a primeira coisa que eu vou deixar amanhã desenhado no meu gráfico, aqui em cima ainda eu quero vender, e aqui embaixo eu quero comprar. Mas não é sagrado isso. Igual nós tá falando de rompimento. Vamos supor que rompe aqui, testa aqui essa linha, cara, ou testa outra aqui, aí eu já quero comprar, eu não quero vender não, mesmo estando alto, eu quero comprar. Que aí a probabilidade me favorece. Se eu não comprar na primeira entrada, espera a segunda, igual eu disse aqui. Então, já estou fazendo os desenhos mentais para vocês do que seria mais provável. Agora, vamos supor que aqui eu tenho, ó, uma linha de canal bem desenhada. Vamos supor que seja numa barra só, rompe, mas não tem continuidade. Rompe a segunda vez aqui e falha. Aí, gente, é venda muito boa, venda na veia. Foi até a compra que eu fiz no dólar ontem, era dentro desse contexto que eu acabei de desenhar aqui. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Lembrando que isso aqui, ó, quando você tem uma lateralidade, as duas linhas são chamadas de linhas de canal, tá? E linha de canal nós estudamos lá, assim como a linha de tendência. O mercado falha duas vezes, é a premissa do que falha duas vezes de um lado tende a buscar o outro, né? Tudo que o mercado falha em fazer duas vezes vai fazer o oposto. Mesma coisa aqui embaixo, ó, desenha essa linha. Aqui já vai abrir continuando, né, o movimento anterior. Só que eu tenho que tomar cuidado. Se essa barra for muito grande, pode ser o fim exaustivo de uma tendência. Se descer muito forte, se já abrir com um gap aqui, ó. Aí eu já vou tomar cuidado, vou ver se vai voltar para dentro da lateralidade ou vai só corrigir, fazer um topo duplo aqui para voltar a cair. Aí eu prefiro o sinal de venda para vender. E, gente, como nós estudamos ontem sobre preço justo, por isso que eu estou fazendo essas várias hipóteses, porque se eu estiver numa lateralidade, observando a lateralidade, o preço justo é o meio, né? E se o mercado continuar caindo, o preço justo é a média móvel. Então, na média móvel, na hora que der um sinal ou um segundo sinal, eu saio vendendo. É as formas mais seguras de operar. Nossa, vem passando da hora hoje, hein? Valeu, Lei. Respondeu, Zé. Obrigadão. Respondeu. Obrigadão. Gratidão. Bom domingo a todos aí. Obrigado, gente. Forte abraço, até a próxima. Falou.